Muito bem, graças a Deus. Você está firme nesse propósito e é muito importante você saber o que é que você está buscando, o que é que você está pedindo, o que é que você está vivendo, que é o Espírito Santo. Então nós vamos falar especialmente a respeito das línguas estranhas. Por quê? Porque existe uma conotação muito forte entre a pessoa falar em línguas e ser batizada no Espírito Santo. E é como eu tenho dito, né? Ser batizado no Espírito Santo, que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, né? Como está escrito na palavra de Deus, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas são coisas que você precisa compreender. Por quê? Porque nem todos aqueles que são batizados, que são cheios do Espírito Santo, falam em outras línguas. Porém, aqueles que falam em outras línguas, é necessário que sejam batizados no Espírito Santo. Porque senão vão falar da mente deles. Vão falar, podemos dizer assim, copiando, imitando. Até o diabo fala, enrola a língua e fala. Então, a preocupação de você falar em línguas não deve ser essencial, mas sim você observar os frutos do Espírito na sua vida, que é uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento, o desejo de buscar a Deus, o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de deixar de fazer algumas coisas que você percebe que sabota a sua vida, que atrapalha a sua vida. É a questão do pecado. O pecado é uma autossabotagem. Às vezes as pessoas ficam achando que o pecado vai ofender, vai macular a santidade de Deus. Não, não é verdade. Nada pode ofender a Deus e nem macular, mas o pecado atrapalha nós mesmos. O adultério, a fornicação, os maus pensamentos, o homossexualismo, a prostituição, pensamentos de inveja, mágoa, enfim, tantas outras coisas. Isso é contra nós, a própria natureza, é contra aquilo que nós mesmos somos. Mas uma vez que você recebe o Espírito Santo, você rejeita isso. Você rejeita por quê? Porque aquele que pratica esse pecado, o que acontece? Ele é escravo do pecado. Ele não consegue, aquele que fofoca não consegue ficar sem fofocar, aquele que tem os olhos maus não consegue ficar sem ter olhos maus. Então a pessoa acha que isso ofende a Deus. Não é que ofende a Deus, atrapalha a sua própria vida e Deus sabe disso. Deus sabe disso. É como você tomar sorvete todo dia. É como você comer gordura todo dia. É a mesma coisa. Atrapalha a sua vida espiritual. Agora nós vamos falar da ação do Espírito Santo em nossa vida. Quando ele vem, então ele muda essas coisas. Vamos falar então dos dons do Espírito Santo. Diz aqui, 1 Coríntios capítulo 14, eu vou usar a tradução na linguagem de hoje, fica mais fácil para você. Portanto, esforcem-se, né, criem um esforço para ter amor. Veja bem, são poucos trechos da Bíblia que ele diz que nós devemos que nos esforçar. Esforçar para ter amor, né? Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a palavra de Deus. Os dons do Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito Santo? São 9 dons, que nós não vamos tratar agora, mas vamos falar especialmente de falar em línguas estranhas. Aí ele fala aqui: quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Então veja bem, existe o dom de línguas, de variedade de línguas, que foi uma das manifestações notórias no dia de Pentecostes, em que cada um falava em japonês, outro falava em aramaico, outro falava em hebraico, outro falava em sírio, outro falava em italiano, enfim, existia várias pessoas de outros lugares, ali o Espírito Santo se manifestou e cada um ouvia essas pessoas batizadas no Espírito Santo falar no seu próprio idioma. Então a mensagem de Deus foi chegada no coração dessas pessoas porque elas entendiam o que a outra estava falando, variedade de línguas. Com certeza também foi manifestado também essas línguas estranhas. A língua estranha, nós costumamos dizer que é a língua dos anjos, que fala que ninguém sabe, apenas o Espírito Santo que está dentro dela, que está inspirando. Então eu costumo dar um exemplo assim.
As línguas estranhas, elas se manifestam quando nós não temos mais palavras no nosso idioma para orar. Então nós não temos nem conhecimento para orar a respeito de algo que precisa de oração. Então, por exemplo, você tem seu filho e seu filho está distante, como o meu. E aí, de repente, você está orando, mas você não se toca que você precisa orar por ele, porque talvez ele vai ter alguém lá que vai assaltá-lo, ter um acidente, alguma coisa que vai acontecer na vida dele lá. Então você está orando a Deus. E de repente o Espírito Santo então começa a inspirar você e a sua língua começa a falar palavras que você não entende. Nesse momento, talvez você está sendo inspirado pelo Espírito Santo a orar pelo seu filho em outras línguas estranhas que você não tinha conhecimento que ele precisaria desta oração. Às vezes por você, às vezes pela igreja, às vezes por alguém. Então, as línguas estranhas, elas se manifestam quando já não há mais palavras no seu idioma, no nosso idioma, para expressar o nosso louvor, os nossos pedidos, a nossa gratidão diante de Deus. Então, é como se enchesse e transbordasse. Pastor, só quem é batizado no Espírito Santo? Sim, é necessário uma manifestação do Espírito Santo. Mas não significa, se você não fala em outras línguas, que você não tem o Espírito Santo. Você tem. Só que você não tem esta manifestação. Aí o apóstolo Paulo continua falando ainda, porque até essa manifestação é de acordo à vontade de Deus e não a sua. Os dons espirituais é de acordo à vontade de Deus, que está alinhada à necessidade. Não apenas por capricho, eu vou falar em línguas, não. É a inspiração do Espírito Santo por uma necessidade. E aí continua falando a palavra de Deus. Porém, quem anuncia a mensagem fala para as pessoas, ajudando e dando-lhes coragem e consolo. Ou seja, aquele que ora em línguas estranhas, ninguém entende, mas aquele que fala da palavra de Deus. Não precisa ser no púlpito, pode ser para o outro. Está então falando às pessoas e ajudando-lhes. Versículo 4. Quem fala em línguas estranhas ajuda a si mesmo. Por quê? Porque edifica a si mesmo. Ou seja, é para si. É para si. Se você fala as línguas estranhas, é para si, para os seus, para interceder. Mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. 1 Coríntios 14, 4. Então, eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas. É o que o texto fala. Mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Então ele está falando aqui o seguinte: em vez de você ficar preocupado em falar as línguas estranhas, ou ficar ansioso em falar, ou buscar isso, busque anunciar a mensagem de Deus. Todavia, se você orar, se você jejuar, se você buscar, se você entrar na presença do Senhor, todavia vai ter um momento especial em que você vai falar línguas desconhecidas. Mas gostaria ainda que estivessem os dons de anunciar a mensagem de Deus. Por quê? Quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala línguas estranhas. A não ser que esteja alguém ali que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Então aqui ele fala na reunião da igreja. Então no momento da igreja ele fala: é muito melhor que você fale só para si, que não haja, por exemplo, alguém falando em línguas e a outra pessoa apenas assistindo. Por quê? Porque a quem está assistindo não recebe nada, apenas quem está falando. Então é muito importante, ele diz, se tiver alguém que interprete. Eu tenho visto assim, raramente e de uma maneira suspeita, essa manifestação. Mas o mais importante que você precisa entender é o seguinte: quando a igreja está reunida e há aquele barulho uníssono, aonde que ninguém fala mais alto que ninguém, mas parece que está todo mundo na mesma frequência, e alguns estão orando na sua própria língua e outros estão cheios do Espírito Santo,
falando em outras línguas, mas isso não atrapalha a outra pessoa que está do seu lado. Ela não para prestar atenção no que você está orando, de maneira nenhuma. Então, há uma manifestação onde cada um está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Mas se alguém se levanta para orar em línguas, o que a Bíblia fala é que haja também alguém que explique o que ele está fazendo, porque senão a igreja não recebe. Então você veja que existe uma ordem. Você vê que às vezes existem alguns cultos, não é o caso da nossa igreja, mas existem alguns cultos que você sabe que tem, que as pessoas rodam, que as pessoas falam, que as pessoas falam alto em outras línguas, e todo mundo fica ali sem entender. Fica ali fazendo uma careta assim, né, tipo de reverência, mas fica sem entender. Então, antes ele diz assim, que não seja feito, ou se for feito, que todo mundo entenda o que está acontecendo. Versículo 6 fala: por isso, irmãos, quando os visitar, que proveito vocês terão se eu lhe falar línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Veja. Por exemplo, além da voz humana, existem vários instrumentos musicais, como flauta, harpa. Se os sons não saírem com toda clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Então você imagina uma banda tocando desafinado, né? Ninguém sabe, tem que ter clareza, tem que ter afinação. Então na igreja, você imagina que todos são como uma banda. Então cada instrumento tem que estar afinado e tem que estar alinhado, uníssono, para que o outro saiba o que está fazendo. Então imagina, eu toco uma coisa, o outro toca outra em outro tom. Quer dizer, vira uma bagunça, é o que Paulo está falando. Se quem toca corneta não der o som bem claro, ou seja, certo, afinado, para quem se preparar para a batalha, então você sabe que até hoje o exército usa, né, a trombeta, e tem o toque de sentido, tem o toque de descansar, tem o toque de se preparar, até hoje. Então, se quem toca corneta não manuseia bem, como que a pessoa vai se preparar, né? É um exemplo prático na época. Ou seja, ninguém entra, a noiva não entra para se casar tocando funk, pelo menos é para não fazer, né? Mas hoje em dia até isso eles fazem. Como a noiva vai saber que se vai entrar se não toca a marcha nupcial? É mais ou menos isso. Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. Porém, se eu entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons espirituais, ou seja, vocês querem buscar, vocês querem ter os dons, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Então, veja bem, existe o dons de variedade de línguas, que é o dons de falar em outros idiomas. Nós vivemos um tempo onde que nós não vemos essa manifestação com frequência, mas quando vier um novo avivamento na igreja, no último derramar do Espírito Santo, nós vamos ouvir muitas pessoas falando em outros idiomas sem saber. Nós vamos ver isso. Agora, ele fala que aquele que deve buscar, não busque os dons que as pessoas não entendem, mas os dons que as pessoas entendem. Por exemplo, dons de cura, o dom de ensinamento da palavra, o dom de profetizar. O que é o dom de profetizar? É você chegar ali perto da pessoa e dar uma palavra que vem de Deus para ela mesmo, sabe? Você não precisa falar, eis que assim diz o Senhor. Não, mas você vai lá e dá uma palavra de bênção para a vida dela, né? O dom de profetizar. A palavra de conhecimento, que é o quê? Que é quando o Espírito Santo mostra para você o que essa pessoa viveu, está vivendo ou vai viver. E você chega para ela e fala assim, olha, você tem uma dor aí no seu pé há tanto tempo, eu sinto no meu coração, faz sentido para você isso? A pessoa, não, eu tenho uma dor mesmo aqui e tal. Olha, você já foi nos médicos e nada aconteceu. É verdade, nada aconteceu. E eu quero orar por você. Eu dou um de conhecimento. Olha, eu estou
eu senti do Espírito Santo, eu vi que você está abatido, por um acaso você está passando um problema com seu filho. Ai, como você sabe, eu estou passando realmente uma situação com meu filho. Olha, quero dizer para você, né, o Espírito Santo falando no seu coração, quero dizer para você que o Senhor tem ouvido as suas orações e eu vou orar agora e Ele vai intervir nessa situação. Você crê? Eu sinto que você tem sofrido com isso, eu sinto no meu espírito, mas o Senhor está com você. Esse é o dom de conhecimento. Esse é o dom de conhecimento, né? O dom de sabedoria, qualquer, que são 9 dons. Eu não vou falar dos dons aqui, só estou dando uma pincelada. Dom de sabedoria, o dom que você ensina a pessoa, você é mestre na necessidade daquilo que ela está precisando. E aí você vai lá e dá uma palavra para ela. Então o texto fala assim: portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Ou seja, quando você fala nas línguas dos anjos, a sua mente não entende o que você está falando. E o que a palavra de Deus deseja no nosso coração é que nós não façamos nada sem entender. Que nós buscamos: Senhor, eu estou orando em línguas. Eu estou orando, eu não estou entendendo, mas para que eu estou orando? Por que eu estou orando? Então o Espírito vai te dar a direção. Você está orando por isso, você está orando por aquilo. E você mesmo orando sem entender, mas a sua mente tem conhecimento por que você está orando. Então ele está dizendo, é algo totalmente sobrenatural, não tem como explicar algo sobrenatural, é só vivendo. Se vou orar com a minha inteligência, vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Ou seja, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos sempre saber o que estamos fazendo. Se você não sabe, então não intenta, não continue a fazer, né? Por quê? Porque quando você fala em línguas, que não é o dom de idiomas, mas é o falar línguas espirituais, quando você fala nessas línguas, é o Espírito Santo inspirando você por algum motivo. E é necessário que você busque por que você está orando, por que você está tendo esta direção de Deus. Então, se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Por isso que na igreja nós não temos o hábito de falar em línguas em cima do púlpito, para que as pessoas não venham, estão ali, mas não estão compreendendo. Então não é que a nossa igreja não é cheia, não é que a nossa igreja não tem poder, não é isso. É que nós seguimos uma ordem bíblica. Cada um fala com Deus e faz o bem a si mesmo, quando não interfere na atenção do outro. Porque a partir do momento que aquilo que você está fazendo está interferindo, a pessoa está parando de orar para prestar atenção naquilo que você está falando e é tudo enrolado, não há resultado nisso. Pastor, o senhor que está falando? Não é a Bíblia que está falando. Está aqui, ó. Porque se você orar em línguas estranhas, quem estiver na reunião, como vai poder dizer amém? A oração de agradecimento que você fez, ela não vai conseguir entender nada o que você está dizendo. Mesmo que sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque eu falo em línguas estranhas, muito mais do que vocês. Olha aí, Paulo falava. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Ele está falando da reunião da igreja. Irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar, ou seja, não sejam imaturos. Como está escrito, por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Porquanto o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes, e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Aqui ele já está falando a respeito de falar em outro idioma. Então eu não sei falar japonês. De repente eu começo a falar japonês e a pessoa que entende japonês
percebe que está falando japonês e está falando com ela. Então é um sinal para ela. Pastor, eu nunca vi essa manifestação. Mas porque nós vivemos em um tempo em que essa manifestação não se faz presente, podemos dizer assim, pelo menos no nosso meio, mas em algum lugar, Deus está movendo o seu espírito de alguma maneira. Mas é muito importante que nós tenhamos essa maturidade. Imagine que a igreja esteja reunida, versículo 23, e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus, e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado, e ele será julgado por aquilo que ele ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados, e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Mas a pessoa precisa compreender o que Deus está falando. E de repente o Senhor vai mostrar: olha, você aí, fulano de tal, né? Não é dom de revelação, né? Porque não existe esse dom de revelação na Bíblia. É o dom de palavra e de conhecimento. Tem alguém entre nós que está vivendo uma vida assim, assim, assim. Então, esta pessoa, ela recebe essa palavra. E não é só o pastor, mas qualquer um pode, então, ter este procedimento, né? Podemos dizer assim, e chegar e entregar uma palavra para alguém, desde que seja no espírito. Não adianta também a pessoa na carne querer abençoar a vida de outra pessoa, mas ela mesma, coitada, está afundada no pecado. Então tem muita gente enganada, essa é a verdade. E porque existem muitas igrejas que dão abertura para qualquer pessoa, então muitos são enganados. Mas é falta de maturidade. Mas aqueles que compreendem as coisas espirituais, eles vivem as coisas espirituais. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar então. Se você, antes de orar, eu gostaria que você curte aí o vídeo em nome de Jesus, copie o link e manda para alguém agora, antes da oração. Vai lá, compartilhar, copiar link, abre lá o grupo do WhatsApp, eu não vou sair daqui, você não vai perder, e envie para algumas pessoas, tá bom? Nos grupos e vai fazendo a sua parte aí. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que o teu desejo é que nós cresçamos, é que nós sejamos como igreja, é que nós sejamos abençoados. E muitas vezes, meu Pai, nós sofremos retaliações, problemas, situações. Mas neste momento, meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha estender a tua mão. Estende a tua mão, meu Pai, sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Meu Deus, e enche as nossas vidas com teu Espírito Santo. Que possamos sim orar para que possamos ser abençoados, que as nossas orações possam fluir e possamos falar nas línguas espirituais e sermos edificados, mas que também acima disso nós possamos falar da mensagem de Deus, possamos falar do amor de Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toca nesta vida, toca nesta pessoa, meu Pai, para que ela seja cheia do teu favor e da tua graça, cheia do teu Espírito Santo. Estamos chegando perto do dia da conferência. Meu Deus, e que o Senhor venha realmente manifestar o teu poder no dia desta conferência. Que em nome de Jesus, grandes coisas o Senhor venha estar fazendo. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus abençoe você. Está chegando aí o dia da nossa conferência. E eu quero que você fique firme com Jesus, porque vai ser tremendo, vai ser poderoso. Tá bom? Deus abençoe você, a graça e a paz, e até amanhã nesse mesmo horário.